Se você fica entrando nesse tipo de vídeo achando que você vai achar a solução para os seus problemas e vícios, esse vídeo não é para você. Eu não tô aqui para falar como sair do Instagram mudou a minha vida, apesar de ter contribuído muito, mas não é o herói. Você provavelmente está procurando aquilo que vai te salvar de você mesmo. Mas na realidade é um trabalho que você tem que fazer com você e leva tempo. Não seja iludido mesmo ao ponto de achar que um curso que vai mudar a tua vida, excluir uma rede social, nada disso vai. É você e a sua decisão que vai fazer com que as coisas mudem. Então, sabendo disso, vamos falar agora como o Instagram contribuiu para a minha mudança de vida. Primeiro que o Instagram distorce o senso de realidade. E o meu motivo de ter saído dessa rede social não é porque eu não gostava. Na verdade, eu gostava tanto que eu queria utilizar essa rede social como realmente um ponto de contato, de maior aprendizado e trocas de experiências. Eu queria compartilhar coisas e eu fiz isso. Mas eu percebia que as pessoas estavam usando de uma forma tão vaidosa e egocêntrica que aquilo me incomodava. E eu pensava, eu não quero estar nesse meio, porque por mais que eu estivesse compartilhando o que eu estava aprendendo, dicas da vida ou conhecimentos reais, empresariais, enfim, eu sentia que as conexões que eu fazia e que foram muito boas, e eu tenho esse networking até hoje, ainda assim, elas não eram a maioria, porque eu tinha essa rede social desde 2013. Eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas do meu ciclo social a ter o Instagram. Eu lembro que eu até falava para as minhas amigas: baixa o Instagram, é um aplicativo muito legal. Enfim, mesmo com um bom networking que foi construído, ainda assim não era o suficiente para me prender lá, porque a minha vida inteira eu fui colecionando pessoas que estudaram comigo, que foram meus vizinhos, que eu conheci em algum período de férias, enfim. É assim que a gente vai tendo o nosso ciclo social virtual ao longo da vida. E o meu não era diferente. Mas eu sentia que era algo muito montado, um teatro mesmo, e eu tava, sinceramente, com preguiça daquilo. Eu queria mais, eu queria coisas verdadeiras, onde eu realmente aprendesse, compartilhasse e recebesse de volta, sabe? Eu consumisse coisas que as pessoas estavam compartilhando com um real intuito e real, não algo montado, belo, das minhas férias. E tudo bem, isso faz parte, mas usar só essa rede social assim, sabe, é cansativo e é mentiroso. Então aquilo me cansou e eu decidi desinstalar em 2022, eu acredito. Foi no início de 2022 ou foi no final de 2021, eu não lembro ao certo, mas já faz bons anos que eu não tenho essa rede social. Bom, eu sempre fui essa pessoa de fazer detox de redes sociais, então não foi o fim do mundo pra mim e eu também nunca fui uma pessoa viciada. Era tranquilo. De verdade, era tranquilo pra mim. Eu tava mais, era frustrada mesmo. E de saco cheio. De tudo. Então, eu simplesmente desinstalei, fiquei um tempo sem. Os meus amigos na época começavam a perguntar, porque isso é muito comum de acontecer. Parece que você é visto como uma pessoa revoltada ou uma pessoa que quer chamar atenção. Porque de fato tem essas pessoas, né, que tiram a foto do WhatsApp pra chamar atenção, enfim. Mas é comum receber perguntas sobre, mas você tem que ter o propósito do porquê eu estou saindo dessa rede social.
Por que eu escolhi desinstalar essa rede social? Porque eu não quero mais ter, ou porque eu não quero mais ter por um tempo. Tenha isso claro. E as pessoas vão perguntar, vão achar estranho, mas a coisa que eu mais ouvia quando de fato elas viam que eu não ia voltar era: nossa, eu queria muito, mas eu não consigo. E eu ficava, ainda fico, na verdade, refletindo sobre isso. Como assim você quer muito, mas você não consegue? Uma rede social é maior que você, ela consegue te dominar. E é nisso, são em frases assim, ditas de forma natural e até sem perceber, que a gente vê o quanto essas redes sociais escravizam. O quanto utilizar isso e estar nesse meio, consumindo e alimentando algo que de fato não é a realidade, o quanto isso escraviza, o quanto isso vicia, vira um vício, uma dependência. O vício é aquilo que você quer sempre mais, o pouco já não satisfaz e você não consegue deixar. É um vício, mas é um vício tão aceito que vira normal uma criança de 13 anos ter uma rede social, como foi na idade que eu criei. Tudo bem que o Instagram era muito básico mesmo, muito cru, e era simplesmente de fotos cheias de filtros e um monte de hashtags. Era bom naquela época, mas são muitas questões para serem tratadas, então vamos desenvolver. Um ponto bem forte é que a vaidade moderna, ela não tá só na beleza e no espelho. Hoje ela tá no feed. E a Bíblia fala muito sobre a vaidade, especialmente Eclesiastes, que é um livro que eu amo e foi muito importante para mim. E é muito importante na vida de todo mundo que lê esse livro. E lá tem uma reflexão muito profunda sobre a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E de fato a gente começa a refletir o porquê das coisas serem postadas. Eu sei que essa parece uma conversa muito reflexiva e filosófica e chata, mas a gente precisa se perguntar, a gente precisa filosofar sobre a nossa própria vida, pra gente aprofundar. Se você ficar na superfície, você nunca vai entender quem você é de fato, o que você gosta, pra onde você tá indo, o que você já fez. Se você não parar e olhar para a sua vida e se perguntar, fazer perguntas a si mesma e dar tempo também para respondê-las, você não vai avançar, você não vai chegar nos lugares onde você quer chegar, e os seus sonhos vão ser de fato só sonhos, não vão se tornar reais. E veja que tudo isso começa com uma rede social, e quando a gente aprofunda, realmente é muito profundo. E eu tenho certeza que pra mim, eu ainda nem cheguei nas águas mais profundas, entende? Porque é uma construção. Eu já tô há 3, 4 anos sem Instagram e eu ainda reflito sobre, ainda vem pensamentos. Dia a dia, uma vez ou outra, me pego fazendo uma coisa e penso, alguém comenta e eu reflito mais algo, é mais um pontinho ali construído na minha linha de pensamento. Então, é preciso também tomar cuidado com a comparação. Isso é algo tão falado, mas ainda assim, as pessoas estão lá. Você já sabe, isso não é uma novidade pra você, você já sabe que você se compara. Ah, não, eu não me comparo. Então, por que você tá vendo um vídeo já com, sei lá, quantos minutos de duração falando sobre desinstalar o Instagram e ficar sem Instagram e viver sem Instagram? E por que você tá refletindo comigo sobre isso? Se isso não toca em nenhum ponto. Então, isso deveria ser indiferente pra você. Mas você tá aqui. Bom,
O fato é que isso pega, assim, em todo mundo. E é normal, tá? Você não é fraco por isso. Na verdade, é realmente a estratégia do algoritmo do Instagram. E de várias outras redes sociais. Eu tô citando o Instagram porque eu não tenho. Assim como eu também não tenho meu perfil pessoal no TikTok, tá? Nem X, né? Antigo Twitter, nem nada disso. Eu tenho a Vasca, que é a minha marca aqui no YouTube, onde eu construo algo para ela ser muito mais do que apenas uma marca de roupas. Bem, essa questão das comparações são muito injustas porque não se compara a vida de fulano com a de Rebeca. Não se compara a tua vida com a da tua prima. A única comparação que pode ser feita é você com o seu eu do passado, seja de 2 minutos atrás, de 1 mês, de 2 anos, de 5 anos, enfim. Só se compara isso. Você com você mesmo. É pedir para sofrer de fato a comparação com outra pessoa. É injusta. É injusto. E não é inteligente fazer isso. E indo de encontro a essa questão da vaidade que está no feed hoje em dia, o querer mostrar demais e mostrar principalmente o que não é real, há um prazer. Você encontra de fato um deleite, essa palavra é muito bonita, né? Um deleite ao desinstalar uma rede social, ao ficar sem, não ser mais observada, não ser mais vista. É libertador, é libertador. No mesmo ponto em que, quando eu comecei a criar conteúdo para o Instagram de empreendedorismo, na época que eu queria usar essa rede social como muito mais do que só postar fotos e coisas aesthetic na minha vida, que eu nem... Acho que esse termo nem existia ainda na época, sei lá, ou eu não sabia dele. Mas ao ponto que é libertador ter a coragem de se mostrar, é libertador ter a audácia de não mais deixar que ninguém saiba da tua vida. Você, antes, quando cria conteúdo, quando tem esse propósito, como eu tinha, e foi válido, foi real, foi bom, foi uma ótima experiência. Quando eu tinha esse propósito, eu não queria ser esquecida. Tem até aquela frase: você precisa ser visto para ser lembrado. E é real, e é uma realidade, é real. Mas depois eu encontrei o prazer em não ser vista e não ser lembrada. Muito bom. Mas não só em não ser vista ou lembrada, mas também não ser medida, não ser comparada, não ser julgada, pré-julgada por uma foto, por um story ou algo do tipo, entende? E ao deixar isso, vamos para as coisas práticas que mudaram e que eu vi o grande benefício na minha vida. Primeiro, a utilização do tempo. Como eu falei no início do vídeo, não é desinstalar um Instagram que vai te fazer ser ultra produtivo, se é isso que você tá pensando. Porque se você não é uma pessoa produtiva, deixar a rede social não vai fazer com que você seja, porque você pode, isso é algo que tá em você, não é quem você é, certo? Mas é algo que tá em você, que é um hábito ruim, e você precisa suplantar esse hábito pouco a pouco com hábitos bons. E você não vai fazer isso de uma hora para outra. Você não vai desinstalar o Instagram e se tornar no outro dia a pessoa mais produtiva do mundo. Você vai perceber que você vai ficar com mais tempo, porque você não vai gastar 1 a 2 horas nessa rede social. Mas, por que não quer dizer que você vai ser mais produtivo? Porque você pode muito bem usar essas 1 ou 2 horas para ficar fofocando com um amigo no WhatsApp, para ficar fazendo videochamada sem futuro de sei lá o quê, para ficar no YouTube vendo o influenciador que você via no Instagram, mas agora você tá vendo no YouTube, para dormir. Então, se você não é uma pessoa produtiva, desinstalar as redes sociais não vai te fazer ser, mas vai melhorar algumas coisas. Entenda que o ponto que eu
quero chegar é que não há mágica, é preciso esforço seu. Não há a parte só que você tem que apertar um botão de desativar. É preciso esforço seu diário por um longo tempo, certo? Mas é possível, é real e é recompensador, de verdade. Então, as coisas práticas que de fato influenciaram e mudaram, na verdade, na minha rotina, foram a questão de eu ter mais atenção à minha casa, à minha vida funcional de adulta, onde eu tenho que ter responsabilidades domésticas, porque eu acredito que a rede social me colocava numa bolha de jovens com vida resolvida, que não faziam nada em casa, e eu não era uma pessoa tão ativa na minha casa. Eu não era uma pessoa alheia que botava os pés pra cima e não fazia nada. Mas eu fazia muito pouco. E eu não tinha consciência da quantidade de coisas que uma casa demanda. Então, hoje a minha casa é um lar, porque há a minha parte de contribuir para que seja. Assim como todos os moradores de uma casa precisam contribuir para que essa casa seja um lar, tanto nos afazeres quanto na harmonia, nos sentimentos, nas energias que são empregadas naquele ambiente. Outra coisa, eu comecei a prestar atenção nas pessoas. Não no sentido de alguém tá falando comigo e eu tô olhando pra pessoa, que isso também é uma coisa que você com o celular na mão, eu vejo muito quando eu vou pra restaurante, sabe? E isso me dá uma agonia. Duas pessoas ou mais numa mesa, comendo, confraternizando, né? Um momento ali de compartilhar uma refeição, e muito mais do que uma refeição, uma conversa, um tempo juntos, elas ficam no celular. O celular se torna mais uma coisa ali entre aquelas pessoas. E esse problema eu nunca tive. Mas é óbvio que você ficar sem redes sociais já te tira isso, e é algo muito positivo, porque a gente sabe o quanto as relações humanas estão prejudicadas por causa disso, que está na nossa mão o tempo todo. Mas o fato é que eu comecei a prestar atenção nas pessoas em situações mais chatas, por exemplo, num consultório médico, onde todo mundo vai estar com o celular na mão, de perna cruzada, lá, mexendo em nada, rolando o feed mesmo, sem objetivo nenhum, só porque é chato, sabe? É a necessidade da dopamina barata que o celular, que as redes sociais te proporcionam, mas que é tão prejudicial porque a vida vira um saco. Você não sabe esperar, você desaprende a esperar. Você não sabe prestar atenção ao seu redor, você não sabe ficar entediado. Essa é a verdade. As redes sociais nos distraem tanto que o tédio pra gente é o fim do mundo, quando na verdade, imagina a vida dos nossos pais, sabe? A infância deles e a juventude, quando não tinha um celular e uma rede social para ficar postando a hora que acordou, a comida que tá comendo na hora do almoço, o céu que tá lindo, sabe? Não tinha isso, eles não tinham isso para se distrair. Então, como você acha que eles faziam? Ai, mas o tempo da minha mãe e do meu pai era diferente. Claro, obviamente, isso é uma realidade. Mas é preciso que a gente saiba lidar com o tédio. É preciso que a gente saiba lidar com o ócio. Você não pode se irritar. Isso não pode ser o fim do mundo para você esperar. Tá numa fila de um banco. Você tem que abrir o celular e desbloquear várias vezes para rolar feed sem objetivo nenhum. Você já viu todos os stories, você já zerou. Mas ainda assim você quer mais. Você não sabe parar, respirar, perceber seu corpo, perceber as pessoas fazendo isso. Isso te dá tanta clareza mental e te dá uma sensação de liberdade, porque você não tá escravo daquela coisa, desse objeto, sabe? Você de fato tá livre, você tá exercendo a sua humanidade primitiva,
que é esperar, que é o ócio mesmo, é o tédio mesmo. E isso eu estou falando de momentos de pausa, onde de fato a gente precisa simplesmente ver o tempo passando. Vamos voltar para os momentos de produtividade. Eu já citei as atividades domésticas, mas eu também comecei a cuidar mais de mim. E não no sentido de, rotina de skincare. Não. Cuidar de mim, tanto internamente, mentalmente, porque, de fato, eu tô livre dessas comparações, das tendências, do que tá lançando, eu nem sei. Eu nem sei a cor do ano, eu não sei a trend do momento, eu não sei a última música que lançou do cantor tal, eu nem sei quem é o cantor mais famoso do momento, eu não sei a última fofoca, eu não sei de nada dessas coisas. E é ótimo. Eu não sei disso e não me interessa. Isso não faz parte da minha vida. Isso não contribui para os meus sonhos. Um momento de lazer, de distração que eu tenho na minha vida não é nada relacionado a essas tendências passageiras e rasas mesmo, que não faz diferença nenhuma, sabe? Os meus momentos de distração não é mais pegar um celular e ficar lá no TikTok e depois passou uma hora e meu Deus, eu tinha que fazer aquela coisa tão simples e eu não fiz, porque eu passei uma hora aqui, que pareceu 5 minutos. Os meus momentos de distração hoje são ir pra rede lá na minha varanda, tomar meu shake, observar o céu, ver o pôr do sol. É isso. Parece chato pra você? Então continua aí na rede social. Vamos ver como é que você vai estar daqui a 10 anos, 30. Vai estar um velho viciado em rede social, sem amigos, porque não alimentou conexões verdadeiras ao longo da vida, só virtuais. Vai estar um velho chato, reclamão, que não vai ter paciência de nada. Ou uma velha, eu tô falando usando esse termo velho e velha pra ilustrar, tá? Isso não é preconceito nem nada do tipo. O triste também é que o vício em redes sociais atinge todas as idades, né? Esses dias eu fui na padaria com a minha avó e, cara, eu vi uma cena que é claro que eu não posso resumir a vida daquela pessoa a isso, a esse momento que eu presenciei. Foi uma cena que eu achei tão triste e retrata tanto o hoje e a atualidade. Bom, tinha uma mesa lá na padaria, várias mesas, mas essa mesa em específico estava a mãe da criança, a criança e os avós. A criança estava com o celular aqui, eu não estou brincando. O celular estava aqui e ela estava assim. A mãe estava dando a comida na boca dela, entre a mão dela e a boca. Então a mãe estava encaixando a comida aqui, ela não olhava nem pra comida, tá? Ela só fazia assim. A mãe colocava a comida na boca dela, ela fechava, mastigava. Eu acho que a criança não estava nem se tocando no que ela estava comendo. Tava lá viciada, vidrada no celular, sabe? Um momento da avó com a neta, do avô com a neta, da mãe, da família ali, numa padaria, sabe? Sabe, um momento tão bom, tão delicioso, apreciar um café, um jantar, uma tapioca, conversar. De novo, eu não posso resumir a vida dessa criança a esse momento, mas é uma realidade, é um momento de refeição. Por que na refeição a gente tem que estar vidrado numa tela? E ainda mais com pessoas do lado, e uma criança fazendo isso, que péssimo exemplo. Os pais de hoje não aguentam escutar uma criança falando, perguntando toda hora, por que a tapioca é branca? Por que o café é preto? Por que você toma café, vó? Sabe, não aguenta mais essa... Uma criança sendo criança e empurra a tela o tempo todo, em qualquer lugar. De fato, isso atinge todas as idades e é triste, é degradante. Bom, eu teria muito mais pra falar sobre, mas o vídeo já tá longo, então eu não vou mais me prolongar.
Foi um vídeo que eu gostei muito de gravar, eu espero que tenha sido menos do mesmo, porque aqui no YouTube tá cheio de vídeo assim. Mas eu quis trazer coisas não tão óbvias e espero que tenha te ajudado e te feito refletir, principalmente. Eu quero que você reflita com os meus vídeos e que com essa reflexão tua vida melhore. E o último ponto que eu quero falar, antes, dá like nesse vídeo, foi a primeira vez, o primeiro vídeo que eu lembrei de falar isso. Dá like nesse vídeo, por favor, e se inscreve aqui no canal. Realmente é a minha missão, é o meu propósito, fazer com que a Vasca, o meu sonho, seja muito mais do que apenas uma marca de roupas, mas sim algo que conecte, que te melhore e que te faça uma pessoa melhor, mais evoluída, porque esse é o propósito da Rebeca, da dona da marca também. O último ponto é: vou voltar? Tenho interesse? Sou contra o Instagram ou qualquer outra rede social? Não, eu não sou contra. Eu acho que as redes sociais são um grande impulsionador, inclusive da minha marca e de tantos empresários. Eu tô aqui no YouTube realmente para me comunicar. Eu gosto muito dessa rede social de consumo mais longo e aprofundado. Mas eu, Rebeca, pessoa, não tenho vontade de voltar. Só se, por um acaso, a minha marca pessoal virasse realmente um negócio e esse negócio fosse um ponto de aceleração para os meus sonhos, para a Vasca e para outros sonhos pessoais. Então, sim, eu voltaria, no sentido de ajudar as pessoas e fazer isso a trabalho mesmo. Não para postar as coisas do meu dia a dia e mostrar como a minha rotina é legal e, sabe, não assim. Não para ser uma vitrine de quem eu sou. E num futuro próximo, quem sabe isso se torne uma realidade. Seria um prazer, de fato, porque eu acredito no Instagram com um propósito maior, assim como em todas as redes sociais, com um propósito muito maior do que só uma vitrine de virtudes e ego. Mas ainda não é o momento, não é o que eu quero. Ainda vejo como algo longe de ser, posso estar enganada. E tomara que eu esteja mesmo. Mas, por enquanto, eu tô muito satisfeita em fazer isso, em falar para as pessoas, para quem quiser assistir, aqui no canal da Vasca. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Essa é a minha conclusão sobre tudo isso, que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Fica aqui acompanhando, eu vou postar sempre com constância, estou postando com constância. Então fica aqui pra gente se ajudar. Comenta tua opinião, algo que você ficou com dúvida ou alguma percepção sua. Vamos compartilhar isso. Até mais!